Senador Mozalgueiro Cavalcante, senadores, senadoras, como eu tenho feito praticamente todos os dias, vou começar aqui no meu ritual, primeiro falando que amanhã é um dia decisivo lá na CCJ, porque os senadores e senadoras terão a oportunidade de votar favorável ao interesse dos seus estados. Nós aqui representamos os estados. E o que se vota lá amanhã? Vota a renegociação da dívida dos estados, com um novo indexador que não é mais o IGPDI, e diria até mais 9%. Passa para o INPC, mais 4%, ou a taxa Selic, o que for menor. Isso, meu amigo Desconze, meu amigo Suplicy e demais senadores, é uma negociação muito positiva, eu diria, para o povo brasileiro. E claro que nesse momento eu estou também falando em nome do Rio Grande do Sul. O governador Tarso Genro tem participado e praticamente, eu diria, não diria liderado, eu diria argumentado com muita competência nas reuniões que participei sobre esse tema. Eu espero que o acordo que firmamos para votar em dezembro, que virou fevereiro, que virou março, que tudo indica vai virar abril, seja cumprido. Mas mesmo para que a negociação saia em abril, é necessário que a CCJ vote conforme combinamos, a semana passada e retrasada, amanhã. Que lá seja votado o projeto de renegociação da dívida. Eu sou muito de apostar na palavra empenhada de cada homem, de cada mulher, no longo da minha vida política. E eu não vi nenhum senador dizer que é contra a renegociação da dívida, pelo contrário. Todas as vezes que firmamos o acordo aqui, que para mim tinha que votar em dezembro, eu senti que tinha um certo jogo meio obscuro quando jogaram para fevereiro, mas tudo bem. Como é que chama? O bom jogador se submete às regras do jogo e vai caminhando na busca do grande entendimento. E é isso que eu estou fazendo mais uma vez. Mas já que falei da dívida, volto a falar do Aeros. Mais uma vez, falei já hoje na abertura dos trabalhos, falo nesse momento, da importância de chegarmos a um acordo com o Executivo, baseado na decisão do Supremo, e que se pague os companheiros do Aeros têm de direito devido à decisão no Supremo que a Varig ganhou. E que parte desse montante é para os créditos trabalhistas, daqueles que não receberam, e são milhares, e uma outra parte seria para os aposentados e pensionistas do Aeros. Esperamos que a reunião saia ainda essa semana. Vejo que o Sindicato dos Aeronautas está aqui hoje presente, tivemos já numa outra noite de vigília, estão aí os líderes do Aeros, os sindicalistas. Ontem eu tive eu diria alegria e tristeza ao mesmo tempo, né? Porque levei lá centrais sindicais e confederações que deram todo o apoio a esse movimento que vocês aqui estão reforçando hoje. E vamos torcer para que prevaleça o bom senso e que a gente construa uma saída negociada para atender os amigos e amigas do Brasil, eu diria, do Brasil, que são nossos comandantes, aeromoças, oficiais de bordo, enfim, que dedicam a sua vida a transportar o Brasil, não só o Brasil dentro do Brasil, mas o Brasil para o mundo. E no momento que mais precisam, estão nesse sofrimento que todos nós só podemos lamentar. O apelo que eu faço mais uma vez ao Executivo, não à protelação, não aos embargos, não à revisão de cálculos, e que se faça o pagamento de imediato. Era isso, senhor presidente, em relação ao Aeros.
Quero também cumprimentar, porque estão aqui na tribuna de honra, os líderes que comandam aí esse Dia Nacional de Luta dos Oficiais de Justiça. Essa casa aprovou em 2012, projeto de nossa autoria, o 26. O texto está hoje na Câmara dos Deputados, pronto para votação. O que diz o projeto? Institui o dia 25 de março, portanto hoje, como o Dia Nacional do Oficial de Justiça. Aqui faço referência ao líder aqui, Paulo Sérgio Costa da Costa, presidente da Federação dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil, FOGEBRA, que está acompanhado do presidente da Federação Nacional dos Oficiais de Justiças Avaliadores Federais, FENASO-JAF, companheiro Ebedel, Bicalho, que estão aqui nesse momento participando desta sessão e estão dando também todo o apoio ao Aeros. Cito uma frase que eu ouvi, Paulo Sérgio, de você, num outro momento que nos encontramos. Você dizia, o dia especial não é somente aquele que festejamos, mas a reflexão que fazemos sobre a vida de todos nós, de todo o povo brasileiro. De levantar bem alto as bandeiras, bradar bem forte pelos ideais de comunhão, de forças e de ideias, de recomeçar, de perseverar. Senhor presidente, o oficial de justiça é um dos auxiliares da justiça cuja atividade é imprescindível, é essencial para a prestação jurisdicional, pois realiza os atos processuais, materializando a pretensão das partes, transformando a decisão judicial do campo teórico para o campo real, para o campo prático. O oficial de justiça é um verdadeiro agente social e protagonista de muitos papéis forjados para lidar com o conflito, tanto judicial e muitas vezes quando ele tem que entregar a intimação e ele talvez um pouco constrangido pela reação daquele que recebe, muitas vezes não entendendo que vocês estão ali de forma profissional e técnica e que vocês não têm nada a ver com o processo. O processo é instalado pelo poder. Vocês são agentes que ali entregam o documento que, enfim, esse é o papel do oficial de justiça. O oficial é testemunha ocular dos conflitos sociais e, ao mesmo tempo, construtor de relações sociais através das diligências que eu aqui simplifiquei na minha fala que vocês empreendem. É orientador e precisa desenvolver habilidades que o aproximam das pessoas e, portanto, vocês têm que serem valorizados mesmo. Com a instituição do Dia Nacional do Oficial de Justiça, projeto que apresentei por sugestão de vocês, o Congresso Nacional estará prestando uma justa homenagem a esta classe profissional que exerce carreira típica de Estado, pelo que primamos, aqui nós, claro, pela aprovação urgente. O projeto já foi aprovado por unanimidade no Senado. Está na Câmara. Vota a Câmara. Vota a Câmara. Como eu espero também que eles votem lá o fim do fator, que está lá há alguns anos. Eu espero que o de vocês não fique lá por mesmo período, como está a minha briga pelo fator que aprovei aqui por unanimidade e o reajuste dos aposentados também. Mas, senhor presidente, quero ainda, nessa minha fala, fazer dois registros. Mais uma vez, o Congresso Nacional recebe os prefeitos brasileiros que vêm até aqui, trazendo suas dificuldades, angústias, preocupações, seus anseios em relação ao desenvolvimento do município e à qualidade de vida da nossa gente. Registro que faço sobre a 17ª Marcha dos Prefeitos. Considero a Marcha dos Prefeitos um evento importante, um evento que nos chama, enquanto parlamentares, a ouvir com muita atenção as demandas que eles trazem, em sua grande maioria,
refletem a vontade lá do município, lá da nossa gente, no local de moradia. Sempre digo aos prefeitos que procuram, a nós todos aqui no Congresso, nos gabinetes, que a visita de cada um deles é uma honra para nós e que nosso desejo é de andar de mãos dadas com prefeitos, vereadores, com toda a nossa gente, com todo o nosso povo, pela construção de uma política que torne os municípios do Brasil cada vez mais fortes. Sei que eles têm consciência de que, além do trabalho parlamentar, tenho que me preocupar com as políticas públicas desenvolvidas pelos gestores e gestoras. Essa preocupação nos leva dentro dos princípios de igualdade e justiça e nos colocamos à disposição de todos. E por isso, eu tenho um modelo no meu gabinete de não mandar emenda para a minha base eleitoral. Não mando emenda somente para as prefeituras do meu partido. Eu mando emenda para os 497 municípios do Rio Grande. É um sistema de computador, os últimos são o primeiro e os primeiros são os últimos. Não vou à inauguração. Eu acho que o dinheiro público tem que chegar lá mesmo e ali é um dinheiro que é da população. Eu faço isso com muito orgulho. Não há um município do Rio Grande que não recebeu, no mínimo, durante o meu mandato como senador, 2 emendas. E todos receberão, com certeza, 3 ou 4. Eu entendo que isso é uma visão republicana, que o dinheiro é do povo, e eu não posso fazer do dinheiro do povo um instrumento eleitoral. Por isso, mando para todos os prefeitos, independente de qual seja o partido. E uma vez que eu estava numa emissora, o radialista duvidou e disse, vou ligar agora lá para uma cidadezinha lá do interior do Rio Grande. E ligou. E o prefeito respondeu de lá, diz, olha, o pai está dizendo isso aqui, que atende a todos, independente da questão partidária. E o prefeito disse, olha, ele disse que te mandou uma emenda aí já. O pai se enganou. Aqui não, ele disse. E eu, claro que me assustei. Ele mandou 2 emendas, e não uma. E claro que eu fiquei daí satisfeito, porque percebi que essa visão republicana que o presidente Lula também adotou, em matéria da distribuição do orçamento, do que tocava ele aos estados, nós seguimos na íntegra. Mas, enfim, os prefeitos do Brasil estão realizando sua 17ª marcha em favor dos municípios. O presidente da CNM, Paulo Ziscoski, pontua que a pauta municipalista deste ano é aumento de 2% do Fundo de Participação dos Municípios, reformulação da Lei Complementar 116, que trata da distribuição de impostos sobre serviço, as desonerações do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, somente da parcela da União, a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal da Lei 12.734 de 2012, com a redistribuição dos royalties do petróleo e gás, e o encontro de conta das dívidas previdenciárias. Ele fala em conto de contas, e não simplesmente anistia, como alguns pretendem. Também serão definidos detalhes do próximo evento sobre esse tema, evento da campanha, a paralisação nas capitais, no dia 11 de abril. O presidente ponderou que a mobilização de todos aqueles que conhecem as agruras pelos quais a gestão municipal tem passado é fundamental e faço questão de registrar minha satisfação de recebê-los aqui em Brasília. E pela forma carinhosa como eles também me recebem quando eu ando pelo meu querido Rio Grande. Tive num evento com a presidenta Dilma em Caxias e muitos estranhavam porque tinha aquela fila de prefeito a nos cumprimentar. E era uma fila grande. Eu digo, é por causa da visão republicana. Eles todos que passavam ali nos cumprimentavam e depois, claro, iam para as suas atividades. Então, um abraço muito carinhoso aos nossos queridos prefeitos. Senhor presidente, eu vou usar meus últimos 3 minutos só para registrar aqui um trabalho muito bem feito sobre a rotatividade no mercado de trabalho no Brasil.
É notório que o mercado de trabalho no Brasil e no mundo tem se modificado bastante nas últimas décadas, especialmente após a crise econômica deflagrada em 2008, trazendo à tona o debate sobre políticas e desafios desse mercado tão vulnerável, apontando políticas social, econômicas e culturais. No Brasil, diferente da maioria dos países europeus, o processo de redução da pobreza sustentado pela valorização do salário mínimo e de programas sociais, de políticas públicas, claro que avançaram e diminuíram as desigualdades. Trouxeram um impulso valoroso à geração de emprego e renda, cerca de 40 milhões de pessoas nós retiramos da miséria absoluta. Segundo o doutor em economia João Sicuzzi, a política de aumento do salário mínimo, adotada desde 2003, provocou uma queda em mais de 50% da informalidade, contrariando as teses daqueles que alegavam que o aumento do salário mínimo iria criar desemprego. A política de reajuste do salário mínimo fortaleceu o mundo do trabalho e a economia foi reativada em todo o país. Entre os reflexos da política de valorização do mínimo, destacamos a formalização dos vínculos trabalhistas, o aumento expressivo e positivo da renda do trabalhador, a inclusão previdenciária, com alguns dos resultados positivos obtidos, que podemos dizer o maior dos últimos 10 anos. E também, enquanto que a Europa atravessa uma crise de desemprego que chega a atingir 30%, nós estamos numa crise que não é crise, porque é menos que 5%, estamos vivendo quase no pleno emprego. E o Rio Grande do Sul teve um PIB, inclusive, agora, nesse período que passou, de 5,6%, e o desemprego lá é menos também do que 4%. Estudo realizado pelo DIEESE, intitulado O Mercado de Trabalho Formal Brasileiro, resultado da RAIS 2012, assevera que o mercado formal vem crescendo na última década. E é muito bom para o país e para a sociedade, pois fomenta a economia e o bem-estar da população. Nos últimos 3 anos, ocorreu a incorporação de mais de 6 bilhões de vínculos, muito embora em 2012 o crescimento não foi tão intenso, mas aqui o acumulado é muito positivo. Segundo a nota técnica, essa recente caminhada deve-se especialmente às políticas implementadas lá atrás pelo governo do presidente Lula. Contudo, muito embora o PIB não tenha tido o crescimento que esperávamos, o estoque de empregos cresceu 2,5%. Outra constatação obtida na análise foi que, desde o começo da última década, a geração de postos de trabalho se concentrou nos municípios de pequeno porte, que é muito bom. Em 2012, a lógica inverteu e o maior crescimento da formalização ocorreu nos grandes centros urbanos, em cidades com mais de 1 milhão de habitantes, mostra a pesquisa. Outro dado interessante se refere ao universo feminino. Nós que hoje falamos tanto aqui nessa sessão de homenagem às mulheres. Elas são a maioria entre os trabalhadores ocupados mais escolarizados. Respondem por 52% dos postos de trabalho ocupados por cidadãos com ensino superior completo e 58% com superior incompleto. As mulheres estão na frente. Apesar desse destaque, permanece a diferença da remuneração média entre trabalhadores, homens e mulheres. Eu assisti à sessão de hoje pela manhã. A sessão foi bonita, magnífica, mas o melhor presente que a casa poderia dar era aprovar o projetinho que eu relatei e que chegou aqui e voltou para uma comissão que não tem nada a ver, que diz somente o seguinte: é garantido à mulher, na mesma função, o mesmo salário que o homem. A sessão é importante, mas aprovar projeto que busca a igualdade e a justiça também é importante. Em 2012, as mulheres receberam, em média, 17,8 pontos a menos do que receberam os homens. Esta disparidade se mostra mais alarmante nos setores da administração pública, indústria de transformação e serviço.
Os dados são assombrosos, capazes de causar indignação. Na indústria de transformação, a mulher recebe 34,9 a menos que o homem. Na administração pública, 27,2. Na área de serviço, 20,8 a menos que o homem. Por fim, quero trazer uma preocupação relativa à alta rotatividade ainda no Brasil e no mundo. Segundo a análise do Diese, em 2012, 65% dos contratos de trabalho encerrados duraram menos do que um ano e 30,6% duraram menos de 3 anos. De uma demonstração clara que a rotatividade ainda é muito, muito grande. Não só no Brasil, mas também no mundo. Mas há quem diga, senhor presidente, que a rotatividade também é grande, porque os trabalhadores percebendo que, saindo daquele posto de trabalho, eles podem, devido a uma situação quase de pleno emprego, não de pleno emprego, buscar um salário maior. Então, muitas vezes, o trabalhador, nesse momento positivo da economia brasileira, ele pede demissão e procura um salário maior num outro espaço que é legítimo. Eu faria a mesma coisa se lá na fábrica tivesse. Eu não posso me queixar que, como eu era profissional, na arte, na técnica de construir moldes, por exemplo, para um carro, para o motor do carro ser fundido, ele tem que ter um molde. E o molde que faz o artista. Não que eu fosse um artista, mas eu era um profissional dessa área. Nunca ganhei menos que 10 salários mínimos naquela época em que o salário mínimo ainda não era tão valorizado como é hoje. Mas, em resumo, senhor presidente, essa rotatividade tem também esse lado, o lado do trabalhador que procura um salário maior, mas claro que há também o lado negativo, quando o trabalhador está com um salário considerado num patamar, digamos, bom para ele, às vezes ele é demitido, porque o empregador quer reduzir o valor final da sua folha de pagamento. Mas, senhor presidente, considere na íntegra os meus 3, 4, 5 pronunciamentos, mas termino como comecei. Vamos esperar, meus companheiros do Aéreos, que tudo se resolva e vocês recebam o que tem de direito, somente isso. E que amanhã a CCJ vote a questão da dívida, da renegociação da dívida dos Estados. É isso, obrigado, senhor presidente.